bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange, e quando você tem a ideia de escrever um livro, ou escrever um conto, ou um roteiro, ou uma história em quadrinho, enfim, escrever uma narrativa, contar uma história, tem dois conceitos que surgem nesse momento, e é legal você saber a diferença entre eles para poder ter mais controle do que você está fazendo. São os conceitos de tema e trama. Tanto o tema quanto a trama tem a ver com a ideia inicial que você está pensando para sua história. Então, o que é tema e o que é trama? O tema é sobre o que você vai falar. A trama é qual história você vai contar em cima desse tema. Às vezes a gente acha que basta ter um bom tema que a gente vai poder escrever um bom livro. Só que na verdade o bom livro, um livro quando é bom, ele pega o leitor pelo tema, sim, muitas vezes, mas principalmente pela trama. Tanto que você pode ter livros com temas bons, mas que acabaram não dando certo, não tendo uma adesão do público, porque a trama é ruim. Ou livros com temas simples, temas até repetitivos, até porque o tema ele é um negócio que é muito difícil você ser original, porque todos os temas praticamente já foram abordados, talvez todos os temas que existam já foram abordados, mas pela trama ser muito boa, você acaba conquistando o público mesmo com temas simples como, sei lá, amor proibido. É um tema que já foi explorado milhares de vezes, já foi explorado à exaustão, mas você tem histórias boas com esse tema e histórias ruins com esse tema. Depende da trama. Então a trama vai definir a qualidade da sua história muito mais do que o tema. Outro exemplo de tema e trama. Você pode ter como tema a busca pela vingança por uma condenação injusta. É um tema interessante que pode ser explorado bastante de diversas formas. Um livro famoso com esse tema, por exemplo, é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Então esse é o tema do Conde de Monte Cristo, mas qual é a trama? A trama é a história que está sendo contada lá. Um marinheiro, ele é vítima de uma condenação por 3 homens, né, que fazem um complô contra ele. São 3 homens que têm interesse na prisão dele, então eles armam um complô e esse cara, o protagonista, esse marinheiro, acaba sendo preso, condenado por um crime que ele não cometeu. Ele fica preso por 14 anos, mas graças à ajuda de uma pessoa que ele conhece na prisão, ele acaba aprendendo várias coisas e ele consegue também ir atrás de um tesouro, sair da prisão, ir atrás de um tesouro e ficar rico. A partir disso, com esse monte de dinheiro e com esse monte de coisa que ele aprendeu, com esses conhecimentos que ele adquiriu, ele vai atrás de se vingar desses 3 homens que foram responsáveis pela prisão dele. Agora, você quer ver outra narrativa que tem o mesmo tema, só que uma trama diferente? Aquela série Revenge é um exemplo. A protagonista busca vingança contra as pessoas que anos atrás condenaram o pai dela por um crime que ele não cometeu e acabaram acarretando o assassinato dele. Essas duas histórias, então, elas partem do mesmo tema, que é a busca pela vingança por uma condenação injusta, só que são tramas diferentes. Elas vão ter princípios diferentes, elas vão ter desenvolvimentos diferentes, personagens com características diferentes, épocas diferentes também, até a época em que essas obras foram criadas, até públicos diferentes, etc. Então o tema é sobre o que você vai contar e a trama é o que você vai contar, são os acontecimentos, os eventos em uma ordem para criar uma narrativa com início, meio e fim. É importante notar que a trama, ela segue alguns princípios. Tem basicamente 3 coisas que você precisa pensar para você construir uma trama. Quem vai ser o protagonista, qual vai ser o conflito e quem vai ser o antagonista, ou quais forças vão ser as forças antagonistas dessa trama. Em O Conde de Monte Cristo, por exemplo, o protagonista é esse marinheiro que é preso injustamente. O conflito se coloca quando esse cara tem a oportunidade de sair da prisão e se vingar. E os antagonistas são os homens que foram responsáveis por esse complô que botou ele na prisão. Se você tem alguma dúvida do que seria o protagonista e o antagonista, eu tenho uma playlist sobre personagens que eu vou deixar aqui nos cards e também vai ficar o link aqui na descrição desse vídeo. Lá tem vários vídeos sobre composição de personagens e eu abordo esses conceitos, lembrando também que o antagonista não precisa necessariamente ser um personagem, e eu também falei disso num vídeo lá. E se você tem dúvidas sobre o que é o conflito numa narrativa, você pode assistir meu vídeo sobre narrativa, ação dramática, conflito e tensão, que eu vou botar aqui nos cards também e também aqui na descrição. Então agora põe aqui nos comentários qual o tema e qual a trama da história que você está escrevendo, ou da última história que você escreveu, ou da sua história que você escreveu que é a sua favorita. Só não coloquem o link pra sua história, porque senão o YouTube tira automaticamente o seu comentário. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal se você está chegando agora e até a próxima!